Olá, Olá, professor. Washington, Olá, tudo bom? Tá carregando, né? Olá, oi Cleide, Selma, Reis, tudo bem? Estamos aqui juntos hoje com o time do Previdência em Destaque, né? Oi, professor. Tá me ouvindo? Calma, deixa eu fazer assim. E eu estou escutando vocês bem. Marcos, seja bem-vindo. Cleide, tudo bem? Sol Linhares, Olá, professor. Neuza, melhorou? Vocês estão ouvindo? Boa noite, agora querida sim. Boa Selma. noite. Tudo bem, Carolina, professor? tudo bem? Tudo bem? Boa noite a Boa noite a todos. todos que estão aqui presentes. Já vi alguns Ótimo. rostinhos conhecidos. Vamos lembrar, olha, coração aparecendo, né? Vamos mandar para todo mundo aí, quem vocês sabem que aqui do lado tem aquele símbolozinho do direct, né? Onde você pode encaminhar para as pessoas que você acha que tem interesse, né, em ver esse tema, né? E hoje vai ser uma live totalmente diferente, porque hoje não vai ter muito blá blá blá, né? Hoje vai ser o quê? Pergunta Direto. e resposta Um, direto, né? um bate-bola. Professor, a gente gostaria de saber se está todo mundo ouvindo a gente, né? A gente está protegida aqui, Estamos seguindo com a máscara. isso, seguindo os protocolos. Mas está dando para ouvir? O som tá bom, pessoal? Estão conseguindo nos ouvir bem com a máscara? Tudo certinho? Eu aqui estou ouvindo muito bem. Vamos ver o que é que o Ótimo. pessoal fala, né? E aí, É um pessoal? oi para a Rayana, que está vindo lá do Amapá, está junto conosco, a presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Amapá. Nós estamos aqui também com a Comissão de Seguridade Social do Rio Grande do Sul, está Que participando aqui maravilha. conosco, né? Vamos ver quem mais está aqui conosco, olha. Conselheiros, Lúcia, conselheira também de São Paulo. A Melissa, colega e amiga de trabalho, a Lúcia, uma outra conselheira muito atuante, obrigada pela presença de vocês. A gente fica muito feliz com vocês aqui conosco. Ótimo, ótimo. Hoje, gente, como eu estava falando, né, vai ser uma live um pouco diferente, né? E até daqui a pouco eu vou fazer o quê? Eu vou desativar as mensagens, tá? Desativar os comentários. Lá na frente a gente volta com os comentários, mas eu vou desativar para que a gente possa o quê? Para que a gente possa responder as várias perguntas que nós recebemos. Né? E que até assim, quando nós fizemos a nossa outra live, que a gente deu uma geral sobre o processo administrativo previdenciário, ficaram várias perguntas que não foram respondidas. Né? E nós temos aqui a doutora Pamela e a doutora Carol, que as duas não aquietaram um só minuto. Nós temos um compromisso a ser seguido e vamos cumprir, né? São os questionamentos pendentes. Pois é, foi isso mesmo. Então, assim, olha, poxa, vamos responder, aí a gente conseguiu um momentinho aqui para a gente fazer essa sessão de perguntas e respostas. Só lembrando, aqui em cima, no canto esquerdo superior, você tem, se você clicar ali, tem duas carinhas. Uma carinha é a do Previdência em Destaque, que é o portal, é o perfil conduzido pela Carol e pela Pamela, que dão uma geral e trabalham muito todas as novidades sobre o direito previdenciário. Tá? No outro, tem lá o Washington Barbosa, que sou eu, né? Boa noite a todos, agora oficialmente, né? Sou eu, e que ali na minha página a gente sempre tem, às quartas e às quintas, às 18h55, nós temos sempre uma live sobre direito previdenciário, sobre um tema interessante para você. Então já coloca aí na tua agenda, quarta e quinta, às 18h55. E hoje estreamos, uma vez por mês nós vamos ter isso, uma live internacional, que hoje foi Brasil e Portugal, com o Dr. Maurício Corrêa da Veiga. Mas vamos, sem mais delongas, né, vamos passar para a primeira pergunta que a
Carol vai fazer, ou a Pamela, quem é que quer? Quem é que lê para mim a pergunta? Que eu não estou com a pergunta aqui. Vocês têm as minhas também? Temos. Pode perguntar, Pam. Então, qual o endereçamento do mandado de segurança? Esse foi um questionamento que nos veio e estamos repassando então a pergunta ao professor para que ele possa responder. Qual o endereçamento do mandado de segurança? Boa. Antigamente era só a Carolina que ficava o tempo todo professor, professor, professor. Agora a Pamela está desaprendendo e falando. Né? Aqui não tem professor, nós estamos num bate-papo tranquilo, aberto, né? E que a gente troque experiências. Mas, gente, vocês estão falando sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, como vocês sabem, é aquela medida constitucional que você interpõe contra uma ação indevida, ilegal do Estado. Tá? De uma autoridade. Qual é o grande problema dessa história? Se nós estamos falando em processo administrativo previdenciário, o Estado ali está e haverá vários atos administrativos que podem ser ou não ilegais. Se houver algum ato ilegal, você não tem um recurso próprio contra esse ato. Você pode interpor o mandado de segurança? Pode. Perfeito? Primeiro ponto. Até aí, Washington, você não contou nenhuma novidade. Agora, qual é o grande questionamento dessa história, Pamela e Carol? Qual é o problema do mandado de segurança no CRPS? É a questão do endereçamento, né? Para quem vai ser endereçado, né? Quem vai figurar no polo passivo. Exatamente. Um grande ponto, aliás, em todo canto, um dos principais problemas do mandado de segurança é identificar a autoridade coatora. Quem é que fez aquele ato? De quem foi a autoria daquele ato? Quem é que está te coagindo a fazer algo ilegal? No CRPS, como é que funciona isso? Você vai ter que, por essência, escolher aquela autoridade que perpetrou o ato. Primeiro ponto. Se ela foi ali na junta de recursos, um conselheiro da junta de recursos, você, quem é a autoridade coatora? Vai ser o presidente daquela junta de recursos. Se ela foi um ato ilegal perpetrado na Câmara de Julgamentos, quem é que vai ser a autoridade coatora? O presidente daquela Câmara, daquele conselheiro. Ou então, na dúvida, o que é que você tem aceitado praticamente em regra? Coloca o presidente do CRPS como autoridade coatora, ele, na realidade, todos ficam subordinados a ele, ele vai sempre ser polo passivo. Mas fica a dica. Tecnicamente, tem de ser a autoridade de quem produziu o ato. Presidente da junta, presidente da Câmara, ou o próprio presidente do CRPS. Na prática, muita gente coloca para o presidente do CRPS e acaba passando. Vamos lá, essa é grande, hein? Então eu demorei muito tempo. Não tem problema. Vamos lá. A outra pergunta seria com relação ao parecer 85 de 78, se ele continua válido no CRPS. Esse questionamento é interessante que façamos uma introdução para saber do que se trata esse parecer, né? Então, esse parecer, ele trata da possibilidade de enquadramento da atividade de tecelão por categoria profissional. Ou seja, até 28 de abril de 1995, segundo esse parecer, havia possibilidade de enquadramento por categoria profissional. Ocorre que foram feitas consultas públicas no Ministério do Trabalho sobre a existência desse parecer e lá não foi encontrado. Também foi feita consulta pública... Travou um pouco, calma. Travou um pouco, volta. Você estava dizendo que foram feitas consultas no Ministério Público do Trabalho. Isso. Porém, lá não foi encontrado esse parecer. Também foi feita consulta junto à vara judicial que deu origem, né, que citou esse enquadramento. E lá também não foi, não existe esse parecer integral, somente a citação. E no Senado
também foi feita consulta, porém não sem sucesso, né? Não existe esse parecer no Senado também. Mas há essa citação em processo judicial e, por isso, dentro do Conselho, há esses dois posicionamentos, a possibilidade de enquadramento ou também não, em face da inexistência oficial desse parecer. E aí, como fica? Enquadra ou não enquadra? Pois é. São esses dois, é algo subjetivo, né? Como sempre no direito, a gente tem essa situação subjetiva. Então, depende do posicionamento do conselheiro. Tá, ótimo. Né? Aí, vamos. Carol, continue. Agora, a próxima pergunta, Carol. Né? Vamos lá. A pergunta, professor, seguinte, eu acho que é uma das perguntas que mais é respeito e carinho, não tem problema. A pergunta que mais fizeram na live que a gente recebeu. Como é que faz o recurso andar? Na verdade, essa pergunta Embaixo do braço e sai andando com ele. Olha, assim, ela foi feita de várias formas, mas a gente entende que a dúvida é a seguinte. Eu, inclusive, falei na live anterior, né, que é a primeira que nós fizemos, toda a situação que nós temos enfrentado no último ano, principalmente, com o fechamento de agências do INSS, com os servidores se aposentando, com a mudança de sistema no CRPS, né, que foi implantado esse ZEC, com a criação da PMF, com a reforma da Previdência. Então, houve aí muitos processos represados na agência, o que causa um atraso na análise desses processos lá no CRPS por nós conselheiros. Porém, se vocês tiveram a oportunidade, se não tiveram, eu recomendo que assistam um webinar que o professor coordenou aí do IEPREV, em que o nosso presidente, o Dr. Marcelo Bórcio, fez aí um alinhamento de toda essa situação e até comentou que nós já temos medidas eficazes para que tenhamos aí uma agilidade, né, na análise desses processos. Porém, se você está com problema de atraso, de um cumprimento de diligência ou de algo parecido, que o seu processo está não andando, vamos dizer assim, conforme a pergunta que foi feita, a nossa recomendação é que se faça uma reclamação na ouvidoria, né? Ainda tem uma outra sugestão. Caso uma decisão proferida pelo CRPS que não foi cumprida pelo INSS, é possível você fazer uma reclamação na CGT, a Coordenadoria de Gestão Técnica. Eu até posso passar aqui, professor, o e-mail, né, que isso é público, né, a gente está divulgando, que o e-mail é o seguinte, cgt.crps, vamos repetir aí, cgt.crps@previdencia.gov.br. Lembrando que essa reclamação ela só pode ser feita quando extrapolou o prazo legal para que a gente julgue e analise. Então, essa é a dica. Ou caminho ouvidoria ou e-mail a CGT quando há um descumprimento de decisão. Isso. Esse é um ponto bem interessante, realmente é uma pergunta recorrente, mas, assim, eu gosto sempre de fazer a comparação. Gente, se um processo está concluso para um juiz, o que é que você faz? Se está do ponto de vista judicial... Aguarda, teoricamente... Você aguarda. Aguarda. Você, às vezes, vai lá, conversa com o assessor, dá uma ligada na vara, alguma coisa do tipo. A lógica é a mesma, né? Agora, eu acho... Até aproveitar esse comentário, eu acho que assim, a gente é muito duro do ponto de vista do processo administrativo e muito complacente do ponto de vista do processo judicial. Tá? Uma decisão, uns autos que ficam conclusos para a sentença por um ano, ninguém faz nada. Agora, um ou outro
vai para o CNJ, um ou outro vai para a corregedoria, né? Verdade. Mas, na verdade, a regra não é bem assim. Agora, quando é no processo administrativo, no CRPS, todo mundo já estuda. Independentemente disso, pessoal, a ouvidoria, sem sombra de dúvidas, é o melhor dos pontos. Né? Você olha se está como conselheiro ou não, se ultrapassou o prazo de 30 dias, agora prorrogado por mais 30, né? Por conta da pandemia, Isso. de 30 por mais 30, você Na pode... verdade, desculpa, professor, na verdade, os 30 dias a mais já está previsto no regimento. O que nós temos hoje é um provimento que foi publicado agora em abril, que estendeu um pouco mais do que 60 dias, mas isso é passageiro, né? Já até falamos aqui outra vez, em razão de toda essa situação que a gente desenhou aqui, né? Perfeito, perfeito, ótimo. Mas, gente, ir atrás, né? Na realidade, ouvidoria, na realidade, mandar um e-mail para a junta, mandar um e-mail para a secretaria. Isso também é uma alternativa. Né? São alternativas que é do mesmo jeito que você faz no processo judicial. Você liga para a vara, você manda um e-mail, você faz isso, você faz aquilo. Pessoal, excepcionalmente hoje, como é uma live de perguntas e respostas que já estavam colocadas, nós estamos com os comentários desativados. Mas nós estamos indo rapidinho para quando chegar mais na frente, a gente liberar os comentários e, de repente, ver alguma pergunta de vocês e os comentários de vocês. Vamos lá, próxima. Vamos lá. Professora, a próxima é quais os incidentes processuais cabíveis no Conselho de Recursos? A gente passa a bola aí para ti. Você acabou de falar, né? Você acabou de falar, que é a própria reclamação por falta de cumprimento de decisão. Né? Então, quer dizer, ele é um clássico, né, dos incidentes, né? Quando a gente fala a reclamação por falta de cumprimento. Mas antes até de falar dos outros incidentes, na verdade eu vou falar só de dois, vamos sempre lembrar que o processo administrativo, ele segue, além da 974, né, além do processo administrativo, ele segue os ritos do Código de Processo Civil. Tá? E, lógico, sempre a aplicação supletiva, né, a aplicação subsidiária naquilo que não está previsto no próprio regimento. E o regimento do Conselho de Recursos da Previdência Social, igual o regimento de todo e qualquer tribunal, ele já traça os órgãos, as competências, os prazos. Aliás, prazo é uma coisa muito difícil no CRPS, né? Porque todos os prazos são aqui. Quem perdeu a live tem que ir lá ver. A gente explicou bem direitinho, não tem erro, né? Não tem como ter erro. Todos são 30 dias, né? Então, então, assim, os prazos, né? Quer dizer, tem lá, e tem também as ações próprias, os procedimentos próprios. Alguns desses procedimentos, eles seguem a mesma lógica do processo civil. Né? Então, veja, um deles são os embargos declaratórios. Os embargos de declaração, os embargos declaratórios, eles seguem a mesma lógica do processo civil, que na realidade segue a mesma lógica do processo do trabalho, que segue a mesma lógica do processo penal. A lógica é exatamente a mesma, que é o quê? Você, quando tem uma decisão que na realidade ela tem alguma obscuridade, alguma contradição, algum erro material, você pode interpor embargos de declaração. Tá? Para quê? Como o próprio nome diz, declarar melhor, mostrar melhor, esclarecer. Esse é um dos incidentes. Um outro incidente é a reclamação. Veja, um deles, a Carolina acabou de falar, que é a reclamação por atraso de cumprimento de decisão. Isso é uma coisa. E um outro, a Pâmela falou até um caso possível de reclamação, que seria de descumprimento ou não de um parecer. Olha, existem alguns pareceres que são aprovados pelo ministro.
E aí, no regimento, é bom vocês darem uma olhada, esses ministros foram mudando. Era ministro da Previdência, depois virou ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. não sei o quê. Agora é ministro da Economia. Então, assim, não importa. É um parecer assinado por ministro, ele tem um aspecto vinculante. Tá? E aí, nessa linha, se houver uma contradição, se houver um descumprimento desse parecer, eu posso interpor uma reclamação ao presidente do Conselho. Ainda, se houver desentendimento, divergência entre juntas de recursos, acórdãos de juntas de recursos, ou entre acórdãos de câmaras, eu também posso interpor uma reclamação, que esse aí vai ter um aspecto de uniformização. Era mais ou menos por aí, meninas? Eu tive... Perfeito. Né? Boa. Só professor, fazendo um complemento, a questão do prazo do embargo são 30 dias. Quando se tratar de erro material a qualquer tempo, e a revisão de acordo, que o professor citou, é quando não incidir a decadência. Então, só para o pessoal se situar em relação ao prazo. Ótimo. Na verdade, assim, os prazos do CRB são ótimos por conta disso, né? Você não tem aquela coisa de... Não se perde, né? Bom, e aproveitando, os 30 dias são prazos úteis ou prazos corridos? São dias úteis ou dias corridos? Prazos corridos. Dias corridos. Ainda, né? Mas vamos ver como altera isso. Mas temos mais perguntas? Temos. Já que estamos falando, então, de embargos, né? Vamos tratar aqui do seguinte questionamento. Pode ser feita sustentação oral em face de recurso especial e embargos de declaração? É possível juntar novos documentos quando oposto a embargos de declaração? Até a pessoa que fez a pergunta, eu vi aqui, ela estava na live, né? Ela estava aqui conosco, que é BH, Direito Previdenciário, BH, não é isso? Isso! Que bom! Que bom! E agora já vai ser respondida essa pergunta. Sim, é possível sustentar oralmente em face de recurso especial e embargos de declaração. E quanto à possibilidade de juntar novos documentos quando opostos a embargos de declaração, deve ser observado, conforme o professor já falou, que o embargo de declaração ele visa sanar uma omissão, contradição ou obscuridade. Nesse sentido, se juntados novos documentos, haverá a perda da finalidade, porque não haverá contradição, omissão ou obscuridade. Mas eu adianto que este é o meu entendimento. Há outros entendimentos também com relação a isso, não é, professor? Então... essa foi ótima, né? Há outros entendimentos, né, professor? Foi ótimo. Não, porque, assim, na realidade, essa é uma visão, do ponto de vista processual, ela está perfeita, né? Concordo plenamente, é uma tese muito defensável, né? Que é a tese que você professa e que, inclusive, vários votos, você segue essa linha. Carolina também segue mais ou menos a mesma linha, né, Carolina? Sim. Você... É uma coisa de Santa Catarina, né? Pode. Santa Catarina. Né? Mas, assim, na realidade, pessoal, essa é uma questão, como algumas outras, e também, mais uma vez eu falo, na mesma lógica do judiciário, existem divergências de posicionamento. Essa é a beleza do direito. Né? Você tem no judiciário determinados tribunais que pensam de uma forma, determinados magistrados que pensam de outra, né? E cada um vai tomando sua posição até alçar as instâncias superiores para que haja uma unificação, uma pacificação disso. Mas o que é que eu penso na realidade em relação a isso? Primeiro, nós estamos falando de processo administrativo. E enquanto processo administrativo, as premissas são busca os princípios, busca da verdade material, da verdade real. E a outra é a informalidade, né, de todos os atos, a informalidade e a fungibilidade. Então, eu entendo que, por conta desse aspecto, não seria de tudo errado o conselheiro permitir a juntada de um documento. Seria totalmente viável, porque ele estaria
em busca da verdade real. Bom, e dando continuidade, é possível juntar a procuração e pedir sustentação oral após a interposição do recurso pelo segurado? Esse questionamento também foi feito. Sim, é possível, então, juntar a procuração e pedir a sustentação oral após a interposição do recurso pelo segurado. Caso não seja possível, haja uma inconsistência no meu INSS e não consiga acessar pelo meu INSS do segurado para fazer o cadastro dessa procuração e fazer a solicitação dessa sustentação oral, pode ser enviado um e-mail à junta de recurso, anexando a procuração e pedindo também, solicitando a sustentação oral, para que assim seja assegurado a possibilidade de sustentar oralmente. E caso o procurador consiga também, pelo meu INSS, cadastrar essa procuração, consiga fazer essa solicitação, é interessante que ele também envie um e-mail para a junta, juntamente com a procuração, solicitando a possibilidade de sustentação oral. Por quê? Porque é bom que ele ele seja precavido nesse sentido, né? Como diz aqui um ditado aqui, eu não sei se aí em Brasília vocês têm, mas o seguro morreu de velho e o desconfiado está vivendo. Então é bom sempre ser precavido, para que tenha o direito a sustentar oralmente, seja segurado, né? Que inclusive a gente falou da importância, né, professor, da sustentação oral lá na outra live, né? A gente bateu bastante nessa tecla, então utilizar desse instrumento da sustentação oral, né, que é uma prerrogativa aí do segurado, do procurador, enfim, quem esteja representando o segurado. Vou só aproveitar, estou gostando, está começando a aparecer coraçãozinho aqui, gente. Olha, excepcionalmente, hoje nós não estamos com os comentários abertos ainda, daqui a pouco a gente vai liberar os comentários, porque hoje a gente está respondendo as perguntas anteriores que já foram feitas. Só lembrando, pessoal, que lógico, quem está nos assistindo, atua no processo administrativo e atua também no processo judicial. Quando a gente se refere a processo judicial, se a sessão for presencial, você pode seguir mais ou menos a mesma lógica, tá? E até na hora da sessão, pedir a juntada de procuração. Mas, se ela for telepresencial, como está havendo agora, por conta da pandemia, essa procuração, obrigatoriamente, tem de ser juntada ao processo com pelo menos 12 horas de antecedência, 12 horas úteis. Mas vamos lá, próxima pergunta. Vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte: o que fazer quando a decisão do Conselho está em desacordo ou infringir os enunciados do Conselho Pleno? Para responder esse questionamento, eu digo que é importante a gente colocar um marco aqui. Por quê? Porque dia 12 de novembro de 2019, o fatídico 12 de novembro, data da promulgação aí da Emenda Constitucional número 103, para nós foi muito bom, porque foi a data da publicação dos novos enunciados, que também aqui reforço a importância da utilização, já falei lá na outra live também. Foram aí revogados alguns enunciados, editados, e foram publicados, dia 12 de novembro do ano passado, 16 novos enunciados. Hoje eles têm uma nova cara, uma nova roupagem. São parecidos na mesma temática dos enunciados do TST. E por que a gente fala da importância da utilização dos enunciados? Porque os enunciados vinculam o conselheiro sob pena de responsabilidade administrativa. Então vamos lá. Nós temos esse marco, 12 de novembro de 2019. Caso a decisão do Conselho, seja da Junta de Recurso, em primeira instância, ou da Câmara de Julgamento, que é a nossa segunda instância recursal, não aplique o enunciado no caso concreto, você vai ter que pedir aí uma revisão de acordo, como o professor já falou, que é um incidente processual. Porém, aqui uma grande sacada. Caso
não haja o cumprimento, não foi aplicado o enunciado anterior a 12 de novembro, porque ele nem existia, teoricamente não houve erro por parte do colegiado. O que se pode fazer? Se houve uma decisão de primeira instância antes de 12 de novembro, é possível que o segurado interponha um recurso especial à Câmara de Julgamento, pedindo a aplicação do enunciado que se adeque ali ao seu caso concreto. Agora, se já houve a decisão de primeira e também de segunda instância, é possível que se faça um novo pedido lá em sede do INSS. Por quê? A coisa julgada administrativa não incide ao segurado. Então, ele tem essa possibilidade de pedir a aplicação dos enunciados, mesmo se a decisão é anterior a 12 de novembro de 2019. Ótimo. Perfeito, está claríssimo. Eu quero só reforçar essa segunda parte, gente. Se você entra com um recurso contra uma decisão do INSS e ela, entre aspas, transita em julgado na esfera administrativa, o INSS não recorre mais. Ela é imutável no âmbito administrativo para o INSS. A autarquia não pode discutir isso judicialmente, não pode discutir isso no âmbito administrativo, mais uma vez. Você, segurado, não. Você, segurado, para você, se a decisão te for contrária, você pode ainda impor um outro recurso administrativo ou até mesmo ir no âmbito do judiciário. Ótimo, só para dar esse recurso nessa segunda parte, nessa última parte aí do teu comentário. Boa. Certo. Vamos lá, agora o questionamento para o professor, para o Washington. Como se encaminha o recurso? Tem algum custo? Essa foi o questionamento que ficou pendente. Ótimo. A bola está contigo, como diz a Carol. A bola está contigo, como diz a Carol. Ótimo. Não, isso é interessante, gente. A pergunta foi sobre o recurso, né? Mas o âmbito administrativo como um todo, né? Ele não tem nenhum tipo de cobrança de custas, de tarifa, de honorários, de nada. Tá? Então, no âmbito administrativo, todo o processo administrativo, mesmo o processo administrativo próprio, vamos chamar assim, que é a constituição do direito, é a manifestação, a construção da manifestação oficial do INSS, que se dá ali na APS, né, na agência, na análise do próprio INSS, até quando nós chegamos ao chamado processo administrativo previdenciário recursal, que é quando você interpõe um recurso contra a decisão do INSS que lhe foi desfavorável. Não precisa custas, nem iniciais, nem finais. Não precisa pagamento de honorário. Honorário, me refiro, honorário sucumbencial, né? Que é aquele que você, quando perde uma ação no judiciário, você é obrigado a pagar ali entre 5% e 20%, dependendo da complexidade da causa, o juiz determina, né, o pagamento dos honorários sucumbenciais, que é você que perdeu, entre aspas, pagando o advogado de quem ganhou. Na área administrativa não existe honorários sucumbenciais. Lógico, né? Você deve estar pensando, poxa, então eu, advogado, não vou atuar na área administrativa. Vai, porque existem os honorários contratuais. E esses honorários contratuais, aí é uma questão não sua com o CRPS, mas sua com o teu advogado. É um contrato que você vai definir e fazer com ele. Então, voltando à pergunta especificamente, não existe pagamento de custos. Um detalhe interessante é o seguinte, perícia, gente.
Você pode pedir novas perícias, você pode pedir uma nova análise, você pode pedir diligência, você pode pedir uma justificação administrativa, você pode pedir uma pesquisa, você pode pedir o que for que, entre aspas, tudo isso, se fosse no judiciário, haveria um custo. No processo administrativo não há custo. Não tem. Não há custo assim, né? O custo existe, mas você não paga as custas, né? E encerrando esse ponto, voltando ao webinário, né, que está lá nas minhas páginas, estão lá, é só você entrar no webinário que nós fizemos no IEPREV, onde nós tivemos o presidente do INSS, o Rolim, o procurador-geral do INSS, doutor Virgílio, e o presidente do CRPS, doutor Marcelo Bosio, todos eles, e eu fiz a pergunta para todos eles sobre apartar os honorários contratuais dentro do processo administrativo. E todos eles foram favoráveis, todos eles se mostraram favoráveis, e nós estamos começando agora um grupo para implementar isso, tá? Vamos lá, próxima. Não sei se querem complementar alguma coisa. Não, tá ótimo, Perfeito. professor. Inclusive, quero parabenizar, o webinário foi maravilhoso, eu participei e realmente foi muito bem feito, as explanações e tudo mais. E agora vamos ao questionamento. Está disponível no YouTube do IEPREV, né? Então, se você entrar lá dentro do YouTube e colocar IEPREV, né? I de Instituto, E de Estudos, PREV de Previdência, Instituto de Estudos Previdenciários, né? IEPREV, você vai lá e tem os 3 dias que você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser. Perfeito. E com relação ao questionamento, quando interposto recurso especial, qual é o efeito da decisão de primeira instância? Bom, o efeito da decisão de primeira instância é um efeito suspensivo, ou seja, suspende os efeitos da decisão de primeira instância. Porém, devolve-se à instância superior o conhecimento integral da causa. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, se tem um período que a junta de recurso enquadrou, que é um período de 1998 a 2004, o enquadramento por atividade especial exposto ao agente nocivo ruído, né? E ao ser analisado pela Câmara de Julgamento, eles entendem que há possibilidade de enquadrar, além disso, de 2004 a 2008, né? Além do 1998 a 2004, que já foi enquadrado. Há essa possibilidade. Eles podem, sim, reformar essa decisão e também enquadrar esse período, porque é devolvido o conhecimento integral da causa. Inclusive, a doutora Carolina agora vai citar um ponto bem interessante. Professora, eu acho que é muito interessante, puxando esse gancho aqui, olha a formalidade. Professor. Puxando esse gancho em relação a devolver a integralidade do conhecimento, né, da causa, enfim. No Poder Judiciário, o magistrado ele se limita a analisar o pedido feito pelo segurado para o procurador. Ou seja, ele não pode fazer um julgamento ultra petita, nem extra petita, mas vamos nos aqui focar no julgamento ultra petita. Porém, nós, como tribunal administrativo, que temos que respeitar o contido na Lei 9784, a Lei 9784 ela é muito clara, ela diz no artigo 64 que o tribunal administrativo, como não só o CRPS, mas agora nós estamos falando aqui do Conselho, obviamente, ele tem a prerrogativa de reformar o ato recorrido além do pedido. Olha que maravilha e olha o avanço do processo administrativo comparado ao processo judicial. Por quê? Pegando o gancho de uma situação de enquadramento de atividade especial. Pegamos o exemplo da PAN. Aqui o segurado vai lá, faz um pedido para a junta ou para
para a Câmara, enfim, pedindo o enquadramento de um período de 98 a 2004. O conselheiro tem a obrigação de analisar esse processo, olhar todos os documentos que foram juntados. E aí ele se depara, por exemplo, com a carteira de trabalho desse segurado, que há uma atividade registrada em que é possível o enquadramento por categoria profissional, ou seja, até 28 de abril de 95. Em razão do disposto na Lei 9784, que eu acabei de dizer, ele pode, sim, ir além do pedido e julgar no sentido de enquadrar o período que o segurado pediu e também aquele período que consta registrado em carteira. Então, a gente até falou lá na outra live, eu gosto de ratificar quais são as diferenças. E olha essa, assim, absurda diferença que nós temos e o avanço do processo administrativo comparado ao processo judicial. Eu sempre quando falo isso, eu conto uma coisa muito engraçada, porque quando eu cheguei no conselho, eu vim do judiciário e fui ser conselheiro, peguei aquela pilha de processo, eram físicos à época, né? E aí Vixe, Maria! Fui negando tudo, porque assim, tanto devoluto quanto apelato. Lembra disso? Né? Que é exatamente o efeito devolutivo limitado ao pedido. Né? Foi o que você falou. Mas só que no nosso caso, nós temos o efeito devolutivo integral e em profundidade. Né? Além de devolver toda a matéria, você tem que obrigatoriamente ir até a primeira página do processo e voltar, que é a profundidade. Né? É o que diz, né, a doutrina processual civil, que é a questão da devolutividade e da profundidade. E no caso do recurso administrativo, nós temos as duas coisas. Muito bem colocado. Né? Por isso que eu sou apaixonado, somos, né, apaixonados pelo processo. Pelo direito. Né? Professor, tem mais uma pergunta aqui, posso falar? Ainda temos tempo? Nós estamos com tempo. Está apertado. Eu vou até abrir os comentários. Que já é a última, não é isso? É a última. Boa. Então vamos lá. Olha, quem quiser perguntas, os comentários estão ativados, ainda temos um tempinho. Vamos para a última. Vamos lá. Foi a mesma pessoa que fez duas perguntas. A gente tentou entender aqui, fazer uma análise. Eu imagino que ela tenha pedido, mas vamos fazer em duas etapas. Primeiro, o prazo do recurso inicia-se quando? Do recebimento do e-mail pelo procurador ou da carta pelo segurado. É importante a gente dizer aqui, é o artigo 28 do nosso regimento interno, que é a portaria 116 de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Esse dispositivo ele fala que não há sujeição à ordem de preferência. O que isso quer dizer? Se esse procurador que a gente imagina que já recebeu o e-mail, o prazo começa a contar ali. Porque uma das formas de começar a contar o prazo é o envio do e-mail. O procurador está cadastrado nos autos como representante daquele segurado, então começa a contar no recebimento desse e-mail. E a pessoa perguntou também se é possível reafirmar a DE. E aqui a gente frisa mais uma vez a importância da utilização dos enunciados do Conselho Pleno. Nós temos enunciado número 1, inciso 3, que fala que é possível reafirmar a DE até a data do cumprimento da decisão do CRPS. Então, se esse segurado ele tem um direito posterior à interposição do recurso, ainda é possível reafirmar a DE e garantir o direito dele. Só faça ressalva que tem que tomar cuidado se tratar de uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, a qual foi extinta, né, com a reforma da Previdência. Só é possível reafirmar a DE até 13 de novembro, que foi a data da publicação da emenda número 103. Então, só essa ressalva que eu faço em relação a este questionamento. Não sei se o professor gostaria de complementar, ou a PAN, mais alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, seriam esses os questionamentos que foram feitos, né, na outra live, que nos mandaram inbox. E já agradeço aqui a participação de todos, né?
que a gente possa, de alguma forma, ajudar e direcionar, enfim, em relação às dúvidas que foram enviadas. Ótimo, ótimo. Não, só para a gente lembrar, né, a DER é data da entrada do requerimento. Do requerimento. Né? Ótimo. E, na realidade, assim, não só pode, como diria, deve, né? E, inclusive, como o INSS ele tem a obrigação de conceder o benefício mais vantajoso, né? O que é que ele tem de fazer? Se ele verificar uma alteração, que a alteração da DER, né, na data da entrada do requerimento, pode proporcionar um benefício mais vantajoso, em tese ele teria até a obrigação de fazer isso. A obrigação, que também é o enunciado. Tanto que hoje, quando você entra com os pedidos, né, é muito comum você já colocar ali, já ter a declaração autorizando a reafirmação. Da DER. Né? Apareceu uma pergunta grande aí do canal Doutorinha. Vocês querem ler? Olá, pessoal, boa noite. Achei a live excelente. Gostaria de saber... Obrigada. Canal Doutorinha é um barato, adoro ela, um grande abraço. Né? Gostaria de saber se o pedido de revisão de ato de indeferimento poderia, em tese, fazer as vezes de recurso, quando o prazo decorreu sem sua interposição. Olha lá, pedido de revisão. Fala. Não pode, professor, depois a gente pode começar. Fica à vontade. Eu ia só dar uma geral, na realidade, lembrando o seguinte, todo recurso no processo administrativo e especificamente no processo previdenciário, ele é também um pedido de revisão. Né? Em que sentido que eu falo? No momento em que você interpõe um recurso ordinário para a junta de recursos, a própria APS, a própria pessoa que analisa, que vai instruir o processo, ela tem a oportunidade de rever a sua decisão e complementar e alterar a sua decisão e nem mandar o recurso para frente. Porque ele mesmo viu, poxa, comi mosca aqui, foi um erro e tal, vamos ajeitar. Bom, esse é um primeiro ponto que eu quero deixar claro. Né? Além disso, nós temos um ponto super interessante, que também nós falamos na outra live, né? Que diz respeito à possibilidade da relegação, de relevar a intempestividade da interposição dos recursos. Olha para isso. O processo administrativo, no CRPS, no Conselho de Recursos da Previdência, ele tem, em regra, tudo é prazo de 30 dias. Tá? Tomou ciência da decisão, você tem 30 dias para interpor o recurso. Poxa, não deu certo, perdi o prazo. Tá? O que ocorre? O conselheiro, ele é obrigado, ele não pode simplesmente fazer a contagem do prazo e dizer intempestivo, nego. Não. Ele tem que analisar o fundo do direito, ele tem que analisar o pedido, porque se houver a possibilidade de deferimento, ou seja, se ali realmente existe um direito que houve realmente uma ilegalidade, que houve realmente um descumprimento, o conselheiro tem a obrigação de relevar a intempestividade, analisar o recurso e, muito provavelmente, nesse caso, obrigatoriamente, ele vai ter de dar provimento. Né? E, professor, o detalhe ali que eu vejo que é importante a gente frisar, que a revisão ela vai ser encaminhada para o INSS. É o INSS que vai analisar esse pedido de revisão. Segurado lá, o procurador juntou todos os elementos e, por algum motivo, o INSS indeferiu. Já o recurso você vai interpor quando você não concorda com aquela decisão. E aí o ponto principal, caso tenha perdido, o que o professor falou, é possível ainda relevar a intempestividade, desde que haja direito líquido e certo, né? Então, juntar todos os elementos necessários para que, quando o conselheiro analise, ele se depare com um processo, vamos dizer assim, redondo. Está tudo ok. Ele pode, daí, então, relevar a intempestividade.
Boa, nosso prazo está acabando. Eu vou Tá pedir acabando, aqui né? para o Francisco Eudes, para o Direito Previdenciário BH e para a Elaine mandar essas perguntas por direct no meu Instagram. Aqui, né, você manda por direct, porque aqui quando a gente acaba, não ficam os comentários, né? Que aí a gente responde depois, a gente faz Ótimo. a respostinha para eles. Meninas, rapidão, 30 segundinhos para cada uma, que eu tenho uns recados para dar. Rapidíssimo. Considerações finais. Rapidinho, então. 30 segundos. 30 segundos. O CRPS, ele é um meio muito eficaz, ele é um meio em que se busca a justiça social, ele não é um braço do INSS. O INSS é somente uma parte no processo. Então, utilize o CRPS, instrua bem o processo, cuide dele, utilize dos mecanismos. E é isso, já estou com minha frase estourada. Eu vou deixar o meu prazo aqui, só quero fazer um agradecimento pela oportunidade, professor, mais uma vez, para a gente é sempre uma honra estar aqui contigo, é sempre um aprendizado, e obrigado por todos que se disponibilizaram, e se estão aqui, é porque tem amor também ao direito previdenciário, e já falei outras vezes, né? Não é a gente que escolhe o direito previdenciário, é ele que nos escolhe. Então, que a gente siga nessa missão de vida com muito amor e dedicação. É isso. Obrigada de coração a todos. Eu que agradeço muito a participação de vocês, e esse é o ponto, gente. Nós temos que estar sempre buscando nos aprimorar, buscando trocar posições, trocar experiências, e é isso que faz a gente crescer. Agora, rapidinho, quero convidar vocês para amanhã, aqui nesse mesmo canal, às 18h55. Lembra? Toda quarta e toda quinta, às 18h55, tem live aqui. E amanhã eu vou estar com a doutora Viviane e a doutora Aline Danello, onde nós vamos falar sobre o projeto de lei 6159 de 2019. O que é que esse projeto de lei fala? Ele fala sobre a inclusão, sobre a inclusão previdenciária, reabilitação, vários temas que estão sendo tocados aí, e a gente não está tendo muita discussão sobre esse ponto. Então amanhã nós vamos fazer uma live, nós três, onde nós vamos discutir esse projeto de lei e vamos discutir os impactos dele para os segurados e para a nossa vida. Gente, eu sou o Washington Barbosa, muito obrigado. Carol, né, Obrigada. Muito obrigada, Pamela, por estar aqui. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. E lembre-se, essa live, junto com todas as outras, elas ficam gravadas aqui no IGTV. Assim, quando acabar aqui a live, eu já vou colocar para vocês olharem. Então, você curte, você comenta, você manda para o teu amigo pelo WhatsApp, manda pelo direct, faz tudo que tiver direito. Tá? Fala, Pamela, você queria falar? A página Previdência em Destaque também agradece a todos que estão aqui ouvindo a nossa live e prestigiando também. Com certeza. E olha, também não esquece, clica lá. Quem me segue, segue o Previdência em Destaque. Quem segue o Previdência em Destaque, vem me seguir e a gente vai assim crescendo juntos. Beijo grande, boa noite. Obrigada. Amanhã, aqui, 18h55, aguardo vocês. Tchau. Tchau.